Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje sábado, antevéspera de Natal, né, dia 23 de dezembro. Muita luz e muita paz aí para o seu coração, muita harmonia para a sua vida, com certeza é o que eu mais desejo. Meus amigos, vamos conversar um pouquinho hoje sobre retrospectivas. Você tem o hábito de fazer retrospectivas? Né? Hoje nós estamos assistindo, né, constantemente nos diversos canais de TV, as retrospectivas do que se passou durante o ano de 2017. A minha proposta para você é que você faça, com o olhar naturalmente do nosso Evangelho, uma retrospectiva existencial. Olhar para trás, identificar quantos acontecimentos, fatos importantes, né, cruzaram o seu caminho nesse ano e que te trouxeram aprendizagens. Mesmo, gente, em instantes de dor ou de problemas, mas que te fizeram crescer. Sabe, gente, muitas vezes nós olhamos demais para o futuro, né? Ficamos ansiosos, tensos, preocupados, mas nem sempre a gente tem um olhar carinhoso com o passado, com o que passou. E a vida passa tão rápido, né, que se a gente não fizer essas retrospectivas, nós corremos o risco de nem validar as coisas boas que nos acontecem. Tem tanta gente focada no que não tem, em valorizar o que se falta ainda na sua vida, que não presta atenção no que já tem e nas coisas, as experiências, enfim, pessoas que a vida traz. Imagina quantas pessoas entraram e saíram da sua vida em 2017, deixando uma mensagem importante. Não é? Quantas experiências ocorreram e que de repente vale a pena você olhar para o passado com carinho, sim. Obviamente não com olhar de apego, né? Absolutamente, nada disso. Mas no intuito de olhar e valorizar o que você já passou. Eu gosto muito de lembrar da imagem de uma escada. Imagina, quando você está subindo uma escada grande, não, uma escadaria enorme, a gente chega depois de subir um tempo, você está cansado, você olha para trás e fala: Uau, olha só, né, quantos degraus eu já subi. Apesar do cansaço, não dá uma sensação de satisfação? Porque você está validando o que você já foi capaz de superar. É a mesma coisa. Olhar para uma retrospectiva existencial com um olhar de carinho, com um olhar de gratidão, não com esse olhar de queixa que muita gente faz, né? Que é lembrar do passado só para ver o que deu errado, para reclamar e falar como o ano foi ruim. Tem muitas pessoas falando isso e fazendo isso. Aí sua vida não vai para frente, não é nada disso. É olhar e se perguntar: meu Deus, mesmo nesses momentos difíceis, que foi que eu tive de aprendizagem? Mesmo nesse momento de dor, nesse instante existencial difícil, onde eu senti Deus mais presente me sustentando. É impressionante como nós vamos descobrir quantas coisas boas nos acontecem mesmo nos momentos difíceis. E isso faz com que a nossa mente se abra para o novo. Nosso coração, né, se sente mais forte, mais feliz. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a fazer uma reflexão existencial. Você fazer uma retrospectiva existencial aí de 2017. Vale a pena pegar papel, caneta, procurar lá na sua memória de janeiro até agora fatos importantes, pessoas, tanto prazerosos ou não naquele momento, mas com certeza que te fizeram ser uma pessoa mais madura hoje, né? Ajudaram a construir o ser humano de luz, que sem dúvida alguma você é, e se permite, né, se iluminar a cada momento. Na nossa parte aqui, gente, nós também temos feito, né, as nossas retrospectivas da Falange do Bem, do nosso projeto social. Quantas coisas boas aconteceram esse ano. A criação do Instituto Namastê, novas obras sociais que, graças a Deus, a gente passou a fazer parte, amigos queridos que chegaram, a Pila alcançou um número de países muito maior do que o ano passado. E tudo isso, lógico, vencendo vários desafios. Não acho em vocês, que só ouvem as notícias boas que eu passo aqui, né, que nós não temos problemas. Como você tem, qualquer pessoa tem, nós também temos inúmeros problemas, né? Muitas pessoas, né, às vezes acham que um trabalho é feito sem dificuldades. Ou, né, eu peço a vocês, eu falo isso para algumas pessoas que participam, né, das palestras, assim, orem por nós, porque só Deus e a gente sabe, né, dos desafios que a gente enfrenta. E é isso. Então, não importa o tamanho do problema que você tenha, siga adiante, porque vale a pena. Por isso que essas retrospectivas existenciais fazem sentido, né? Elas ajudam a gente a ver quanto a gente progrediu, apesar dos problemas que a gente passou. E não é gostoso? Não dá uma sensação de prazer, de alegria? E vou te dizer mais, não se abata, gente. Eu vejo que muitas pessoas se abatem, né? Na hora que tem um projeto de vida legal, estão cuidando da família, ou mesmo estão começando um projeto social para fazer o bem para a humanidade, porque tem gente que critica, que não apoia, e às vezes alguém da sua própria casa. Se vocês me permitem, só a título aqui de depoimento mesmo, pra você ver que não tem ninguém fora disso. Nós, com o nosso projeto, graças a Deus, hoje já reconhecido em vários lugares, com o apoio enorme que a gente tem, ainda tem pessoas que falam mal.
E vão ter sempre, gente. As pessoas falavam mal do Chico, falavam mal falam mal do Papa, né? Outro dia nós falávamos a esse respeito. Falavam mal de tantas pessoas boas que faziam bem. De Madre Teresa conseguiam falar mal. Imagina se não vão encontrar algum defeito, ou pelo menos tentar encontrar algo, independente se vão achar ou não, para falar mal de você, de mim, de todos nós. Então, não se preocupe com isso. Você vê a última agora da nossa parte aqui, pessoas falando absurdo que a gente cobra para dar palestras em casas espíritas. Assim, não tem nem o que falar, né? Porque você vê, primeiro, para uma pessoa fazer palestra numa casa espírita, ela nunca pode cobrar, porque senão ela sequer seria convidada. E quem nos conhece, graças a Deus, quase 30 anos nessa nossa atividade, sabe que nunca nada foi cobrado na parte mediúnica ou de palestra, em casas espíritas nem vai ser. Mas não adianta, eu já falei disso umas 2, 3 vezes aqui, mas tem gente que ainda continua. Então, se acostume. Quer fazer o bem? Você tem que olhar para Deus e para frente. Não importa as dificuldades do caminho. Entende? Por isso que é importante a gente seguir adiante. Aliás, já que eu toquei nesse assunto, me permita até fazer um esclarecimento rápido aqui, né? Talvez, gente, eu ainda acho que muitas pessoas confundam, no nosso caso pelo menos, essas questões por causa da minha profissão. Eu nunca falei disso tão abertamente aqui, vou me permitir falar rapidamente. Não sei se todos sabem, mas como qualquer pessoa também tem uma profissão. Né? Tem muitos amigos nossos que fazem trabalhos sociais que são funcionários públicos, tem gente que é pintor, tem pessoas que são professoras, tem gente que é médico, advogado. Eu sou empresário, né? Eu tenho uma empresa que trabalha com treinamentos. Eu dou cursos de coach financeiro, ajudando as pessoas a melhorar na vida financeira e também cursos na área de meditação, de qualidade de vida. Então, olha que interessante. Eu, como qualquer pessoa, também preciso sobreviver. Tenho família, contas para pagar. Então, eu trabalho, né? E eu é que me mantenho. Então, talvez muitas pessoas confundam porque vem divulgações que a gente faz da empresa que não tem nada a ver com o nosso projeto social. A gente nunca confunde absolutamente nada, né? E confundem as coisas. Por exemplo, o curso de Spiritual Coaching que eu divulgo aqui não é um curso espírita. Ele é um curso do Instituto Ricardo Melo, que apoia o Instituto Namastê. Mas o Instituto Namastê só existe por causa do nosso instituto que apoia. Pra vocês terem noção, nosso trabalho é tão sério e a transparência é tão grande que eu sempre rejeito dinheiro que vem de poder público. Pessoas que fazem doação financeira a gente não aceita. Pelo contrário, exatamente para o trabalho permanecer dentro de uma lisura. Nós nos sustentamos. A única coisa que a gente espera de apoio de vocês é que vocês orem por nós, nos ajudem a divulgar as pílulas do Evangelho e participem dos trabalhos sociais. Entende? E mesmo assim, as pessoas ainda confundem. Você que gosta de espalhar boato e está recebendo essa pílula agora, não faz isso não. Né? Porque ao invés de você utilizar a sua capacidade de espalhar o bem, por que você fica criando boato? No nosso caso, é tão fácil checar. Você tem dúvida sobre o trabalho, a transparência e a seriedade? Liga no Instituto Ricardo Melo. Conversa com as instituições sociais que a gente atua, né? Trabalha para você espalhar uma notícia boa e não ser leviano. Tá bom? Fica aqui o recado com todo carinho a qualquer pessoa com a tendência negativa a espalhar leviandades, não só a nosso respeito, a respeito de quem quer que seja. Lembremos-nos, né, meus amigos? Jesus falava que o mal, ele se propaga porque não é tímido e o bem é. Então, no nosso caso, a gente tem que aprender a espalhar coisas boas e, com certeza, esclarecer as coisas equivocadas. Tá certo? Então é isso, meus amigos queridos. Vamos trabalhar em conjunto pela propagação do Evangelho, da prática do bem. Luz e paz aí para todos vocês, com muita alegria. Faça sua retrospectiva. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E vou também me permitam aqui, né? Agradecer a vocês. Recebi ontem da nossa editora um banner comemorativo, o nosso livro As Leis Invisíveis do Dinheiro, pelo 2º ano consecutivo, graças a Deus, ajudando muita gente na lista dos livros mais vendidos e importantes do Brasil. E falo disso sem o menor constrangimento. Primeiro que o conteúdo do livro ele é muito legal e ajuda muita gente a sair de dificuldades financeiras. E o livro é algo simples que as pessoas podem adquirir. Segundo que os direitos autorais também são canalizados, embora seja um trabalho profissional, não tem nada a ver com parte mediúnica, vamos deixar isso claro. Ainda assim a gente canaliza os direitos autorais para as obras assistenciais. Então, agradeço a vocês pelo apoio de divulgar também essa obra. E vamos juntos, né, gente? Muitos desafios e coisas boas nos aguardam em 2018. Mas vamos fazer nossa análise do que aconteceu esse ano para a gente viver o nosso Natal com uma consciência renovada de gratidão por tudo de bom que a vida nos reserva. Tá bom? Muita luz e muita paz para você e mais uma vez, você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve, com sua retrospectiva feita da melhor maneira possível, hein? Fiquem com Deus, tchau!